você gosta de ler a Bíblia e muitas vezes você tem dificuldade de entender a Bíblia, é sobre isso que nós vamos conversar nesta tarde. É sobre essa temática que nós vamos estudar. É sobre essa temática que nós vamos nos debruçar para aprender e reter alguns princípios que nos ajudarão, e eu diria até que facilitarão a nossa compreensão, o nosso entendimento sobre as Sagradas Escrituras. Como cristão, nós devemos ser assíduos na leitura, no ouvir a palavra de Deus. Mesmo porque a gente aprende que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando o salmista diz que o nosso prazer está na lei do Senhor e nela eu medito dia e noite, significa dizer que eu devo buscar na palavra de Deus diariamente a alegria, a satisfação, o prazer de poder ouvir a voz de Deus. Sempre na igreja nós ministramos sermões, estudos bíblicos, reflexão, tomando como base sempre um texto da palavra de Deus. E eu sei que nem sempre é fácil, eu jamais diria que seria fácil ler e entender aquilo que nós estamos lendo. Mas existem algumas técnicas, existem alguns princípios que podem nos ajudar, eu chamaria de ferramentas, que facilitem a nossa compreensão sobre a importância de aprendermos a palavra de Deus. E dentro dessa compreensão, eu queria apresentar para vocês nessa tarde, nessa escola bíblica dominical, de maneira bastante sucinta, ou seja, resumida, mas com um efeito muito profundo, para que você, para que eu, para que todos nós possamos ler e compreender as Sagradas Escrituras. Mais do que isso, é fazer com que você busque no conhecimento da palavra de Deus algumas ferramentas para que você, ao ler a palavra de Deus, você compreenda aquilo que você está lendo. E eu queria trazer um método simples para facilitar, para lhe ajudar quando você for ler as Sagradas Escrituras. Se você quiser pegar um caderno, se você quiser pegar uma caneta, um lápis, faça isso, para que vocês possam pontuar. E todas as vezes que eu disser escreve, você coloca aí, para que você possa fazer o seu esboço, para lhe ajudar, para facilitar a sua leitura, como tem facilitado a minha leitura e como tem me ajudado também na hora que vou fazer essa leitura e como vou buscar as ferramentas simples, mas eficientes, para que eu possa aprender quando eu ler as Sagradas Escrituras. E se você quiser anotar agora, o primeiro método que você precisa estar atento, e nós vamos falar na frente, mais um pouco na frente, detalhadamente sobre ele, que é a questão de você criar um cenário ideal para a leitura da palavra de Deus. Então presta muita atenção. A primeira ponderação que eu faço é que você crie um cenário ideal para você ler as Sagradas Escrituras, para que você possa disciplinarmente, todos os dias, sentar e buscar na palavra de Deus, nesse ambiente ideal, um espaço prazeroso. E não seja esse lugar um qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque você deve criar uma disciplina, uma rotina prazerosa. O segundo ponto, o segundo método que eu queria que você anotasse, é que você precisa ter algumas ferramentas de estudo. E você não precisa somente ser um teólogo, um estudante de teologia, para você buscar com eficiência ferramentas que lhe ajudem a compreender o estudo das Sagradas Escrituras. Você deve, sim, criar um ambiente ideal para que você faça o seu estudo sistemático, sua leitura. Você deve buscar algumas ferramentas de estudo, entre eles um dicionário, nós vamos explicar depois, algumas versões de Bíblia, alguns livros que podem lhe ajudar. A terceira consideração que eu chamo, terceiro ponto,
ou a terceira metodologia ou método é exatamente você ter um planejamento. Você criar um planejamento. Assim como você planeja fazer uma viagem, assim como você planeja uma atividade onde você tem um orçamento financeiro e para você adquirir um bem você precisa se planejar. Um quarto ponto desse método é você destacar pontos fundamentais na leitura que você faz. Eu chamo isso de palavras-chave, que muito me ajudam quando eu vou preparar uma mensagem bíblica, quando eu vou preparar uma mensagem, uma exposição das Sagradas Escrituras, eu destacar alguns pontos essenciais e fundamentais naquela leitura que é necessário para que haja uma explanação sobre eles, e deles eu tire alguns ensinos tão importantes para a vida da igreja. E eu vou chamar essas 4 metodologias ou métodos para que você possa seguir passo a passo, nesse momento, de 4 passos fundamentais. E quando eu disser o primeiro passo, você vai lembrar do cenário ideal para essa leitura. O segundo passo, ferramenta de estudo. O terceiro passo, planejamento. E o quarto passo, exatamente os pontos fundamentais da leitura que você faz. Que você coloque sempre em destaque. E para que você tenha uma leitura agradável das Sagradas Escrituras, e para que haja um prazer nessa leitura, você deve buscar um entendimento claro sobre aquilo que você lê. E se você ler na primeira vez e você não entende, e aqui eu já quero lembrar aos irmãos, às irmãs, todos vocês que estão comigo nessa escola bíblica dominical, que nem sempre a gente entende o texto na primeira leitura. E nós somos muito apressados, já queremos fazer interpretações. A gente faz a leitura de um texto e já quer explicar, já quer ensinar como se fôssemos doutores daquele texto. Como se já houvesse um entendimento prévio, uma compreensão ampla, profunda. E a gente lê e já quer ensinar a Bíblia, sem compreender a Bíblia no seu contexto, dentro do seu contexto, dentro do contexto literário, de uma explanação sociológica, dentro de algumas prerrogativas da própria religião e principalmente dentro de uma avaliação teológica. Ou seja, se há doutrinas, verdades absolutas da nossa identidade cristã que podem ser ensinadas e, acima de tudo, reforçadas diante daquele texto. Mas eu sei que há muitas pessoas que fazem a leitura de um versículo bíblico fora do contexto. Às vezes eu já até ouvi alguns pregadores, leem um texto, saem do texto, arrumam um pretexto, nunca mais volta para o texto e não explica nada do texto. Contam histórias e mais histórias, repetem as mesmas coisas porque não tem segurança. Não há exatidão, um aprofundamento na exposição das Sagradas Escrituras. Então eu queria que você reservasse um papel, uma caneta para você consolidar passo a passo essas ferramentas que hoje eu vou auxiliar vocês quando vocês quiserem estudar. Aliás, quando vocês estudarem, porque é um dever nosso, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, para que a gente possa aprender, para que a gente possa, de uma forma bem específica, aprofundar o nosso conhecimento. Tá certo? Vamos então trazer algumas explicações pontuais. Estudar a Bíblia, preste muita atenção. Estudar a Bíblia é um termo muito complexo e nos dá uma impressão muito forte, às vezes, de que a gente tenha que ler centenas e centenas de livros, centenas e centenas de vezes aquela passagem, horas e mais horas, minutos e mais minutos, para que a gente possa compreender aquelas páginas que estamos lendo das Sagradas Escrituras. É bem verdade que a gente não deve ler de qualquer jeito, mas a gente também não precisa ler centenas e centenas e centenas de livros para que a gente chegue à compreensão primordial daquela leitura. O primeiro passo nesse momento, dentro dessa prerrogativa de buscar o conhecimento da Palavra de Deus, é você manter a sua intimidade com Deus. É você orar, buscar discernimento espiritual. É você pedir auxílio do Espírito Santo.
É você dizer: Pai, eu quero ler, eu quero compreender a Tua palavra. Envia o Teu Espírito Santo, fala ao meu coração, ilumina a minha mente. É você ter a humildade de que você vai ler um livro em que aquele autor já está presente, e você precisa pedir permissão a esse autor que é Deus, que está do seu lado, e que Ele clareie a sua mente, que Ele clareie as suas ideias, que Ele faça resplandecer na sua mente a sua luz, para que você entenda aquilo que você lê, e para que você busque veracidade em tudo aquilo que você tiver que praticar como cristão. No entanto, eu gostaria de formalizar o verbo estudar dentro de um significado onde a gente pode aplicar a nossa inteligência e a memória para aprender. Deus nos concedeu inteligência. Deus nos concedeu a graça de poder ter um cérebro. E não foi por acaso que Deus nos deu um cérebro. Deus nos deu um cérebro para nos dotar de capacidade, de inteligência. Eu chamo de inteligência cognitiva. Nós precisamos entender que Deus nos concedeu um cérebro para pensarmos, para estudarmos, para aprofundarmos, para buscar no conhecimento que Ele nos concedeu, na inteligência que já temos dentro do nosso cérebro, a perfeita vontade do próprio Deus, que é nos tornar sábios, mas com a humildade de entender que todo ensino, todo entendimento das Sagradas Escrituras, nós devemos buscar compreensão ao nosso Deus, pedir a Ele compreensão, Ele que já está conosco. E nós temos uma memória fotográfica. É necessário que você possa registrar na sua mente que há uma memória. E essa memória, quanto mais você estimula, mais você armazena. Quanto mais você busca, mais você está capacitando a sua própria memória a armazenar a inteligência que Deus já lhe deu. Então não abra mão de se sentir inteligente, porque Deus já nos criou seres com inteligência. Deus já nos concedeu um cérebro para sermos pensantes, para termos a capacidade de desenvolver pensamento e buscar dentro dessa intenção de aprendizado a possibilidade de cada vez mais aprender com conhecimento de causa a sua palavra. Eu queria dizer para vocês que é necessário que a gente busque na palavra de Deus, como está registrado em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observe o ensino fundamental desse texto. Você busca essa verdade ilumina você, você a conhece e ela liberta você. Ela o tira da escravidão, ela o torna uma pessoa capaz de ter nessa inteligência, neste conhecimento, uma percepção dos fatos, das coisas, e quando se aplica a salvação, mais do que justo, mais do que necessário, e é funcional que a gente entenda que esse aprendizado é para nos livrar da morte e do pecado, é para nos dar compreensão sobre a vida, e a vida com plenitude, a vida com a plenitude da presença e da graça de Deus. Devemos então ler e estudar a Bíblia como algo tão fundamental para que a gente possa imergir, estar dentro do mundo da fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais ela lhe aproxima de Deus, mais exercício você tem para a sua fé. Você passará a exercitar mais e mais a sua fé. E a sua fé será multiplicada. Primeiro, porque você tem o conhecimento da palavra de Deus. Segundo, porque há uma profundidade nesse conhecimento. Terceiro, porque Deus ele vai estar sempre orientando, Ele vai estar sempre clareando suas ideias, Deus vai estar sempre instrumentalizando, dotando você de uma percepção, de uma compreensão exata
daquilo que você precisa, cada vez mais como cristão, para se preparar e a cada dia mais aprender da palavra de Deus. Nós não estamos falando aqui de nenhum outro método que seja tão importante quanto esse, de você buscar na leitura sagrada a compreensão de que você não está lendo um texto isolado, você está associando ele principalmente a uma ideia, a um pensamento, a um esclarecimento de um Deus que está acima de todas as coisas e que vai lhe dar compreensão. A Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não lê as Sagradas Escrituras. Quem disse isso foi Charles Spurgeon, um exímio pregador britânico, tão conhecido e tão expoente, um servo de Deus, que pós a Reforma Protestante desenvolveu estratégias das homilias, das pregações, e todas elas fundamentadas na palavra, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. E Charles Spurgeon, ao dizer que se há uma Bíblia caindo aos pedaços, esquecida, isolada, certamente é porque há alguém que não lê, alguém que não cuida dessa ferramenta tão essencial para a nossa compreensão cristã. Se você não tem prazer na leitura da Bíblia, é muito provável que você não esteja entendendo o que você lê. E há muitas pessoas que fazem uma leitura das Sagradas Escrituras e ao ler as Sagradas Escrituras se sentem muito cansados, sonolentas. Não estou dizendo que em algum momento isso possa acontecer, porque às vezes a nossa vontade é muito grande de ler a Bíblia, de ler as Sagradas Escrituras e tivemos um dia cheio, cansado, e às vezes nós estamos ali sonolentos. Mas eu estou falando de você criar um hábito, uma rotina. E há muita gente que acha cansativo, porque não tem prazer nas Sagradas Escrituras quando lê, porque não compreendem aquilo que estão lendo e procuram apenas estabelecer como ponto de referência, dentro do seu cansaço, um isolamento que vai lhe faltar inteligência, que não vai aflorar sua capacidade cognitiva. Deus, como já disse, nos deu um cérebro e a gente precisa cuidar desse cérebro. A gente precisa alimentar esse cérebro. Se você consegue alimentar esse cérebro com uma memória fotográfica de imagens, perfis, e hoje que está na moda as redes sociais, você gasta horas e horas e você não tem a rotina, você não tem a disciplina de ler as Sagradas Escrituras, o primeiro ponto, o qual mencionamos anteriormente, é que você não está criando um ambiente ideal para que você crie um vínculo de intimidade com a leitura da palavra de Deus. E você não vai ter prazer, porque você tem gasto horas em tantas coisas. Você assiste a tantos filmes, tantas novelas, tantos programas de TV, às vezes lê até revistas de fofoca, vê manchete nas redes sociais de fofoca, vivem no Instagram, vivem no Facebook, no WhatsApp e não gasta tempo. Você não para meditar, você não cria uma rotina também, onde há um vínculo na sua intimidade com Deus, de uma busca constante das Sagradas Escrituras, porque você não tem criado esse ambiente ideal para que você tenha o ponto de partida de aprendizado, de meditação, de compreensão sobre aquilo que você lê. Então, se você não tem o cenário ideal, e o primeiro ponto do passo que nos leva a acreditar que nós temos que criar um cenário para a leitura, esse cenário tão oportuno de aprendizado, certamente é porque nós estamos no mesmo marasmo de sempre. Não estamos criando a disciplina para criar esse ambiente de leitura e de aprendizado. Pastor, e como funciona na prática aquilo que você está dizendo sobre esse cenário? Muito bem. Eu queria que você fizesse um mapa mental agora e pensasse na sua realidade de hoje, enquanto cristão, na casa onde você mora, nos espaços que você tem, como você poderia
mapear o melhor lugar, o melhor espaço, assim como você tem um sofá, você tem uma TV à sua frente para você ficar muito bem apoiado, você ficar muito à vontade para você assistir e passar horas vendo televisão. Faz um mapeamento na sua cabeça agora, na sua mente, qual seria o local melhor para que você pudesse estudar, ler e dedicar tempo às Sagradas Escrituras. E eu já quero adiantar para você. Se você desenvolve alguma atividade de liderança, e se você não tem criado vínculo com as Sagradas Escrituras, você pode mencionar, ensinar qualquer coisa, meramente de uma reprodução. Como se fosse um plágio, aquilo que você ouve você está reproduzindo. Sempre é assim. Não que em algumas vezes a gente faça isso, a gente cita pensamentos, pensadores, mas se você não tem a constância, se você não tem na busca constante da rotina de criar vínculo, se aproximar de Deus, buscando na palavra conhecimento, você não vai conhecer as Sagradas Escrituras. Você apenas vai reproduzir aquilo que você ouviu falar, porque você não ouviu do autor desse livro aquilo que ele queria lhe ensinar, aquilo que ele queria deixar registrado, para que houvesse um ensino, aprendizado. Existem pouquíssimas coisas, ou quase nada, que conseguimos realizar sozinhos. E ler as Sagradas Escrituras pode ser um bom exercício, para que a gente possa formalizar, criando um cenário ideal, para a gente ler, aprender as Sagradas Escrituras, orando, buscando no autor e consumador da nossa fé os conhecimentos necessários para que a gente possa aplicar aquele texto, aquela leitura que você está fazendo. Teoricamente, todo mundo pode estudar sozinho, e dependendo apenas de um comprometimento ou da disciplina que você deve ter. Então, diria para você que qualquer um da gente pode, teoricamente, estudar sozinho. E dependendo do comprometimento, da disciplina, cada um de nós vamos alcançar conhecimento. Vamos pensar nos grandes cientistas que a história registrou. Se você lembrar de algum, a exemplo de Albert Einstein, Isaac Newton, ou tantos outros cientistas que criaram desde a energia elétrica, ou a própria comunicação em massa nos dias de hoje, essa interação socializada numa comunicação, numa velocidade hoje chamado internet, que está nos conectando o mundo inteiro, certamente essas pessoas vieram de uma capacidade racional, de uma inteligência profunda, mas desenvolveram as habilidades. E essas pessoas se interessaram em estudar desde a física, química, biologia, geografia, história, se interessaram pelas ciências naturais, buscaram teologicamente até ferramentas na própria Bíblia para poder trazer a formalização de todo o conhecimento que existe. E isso veio com uma única prerrogativa: vontade, iniciativa. Há muitas pessoas que aprenderam muitas línguas, vários idiomas, e buscaram nessa prerrogativa formalizar sempre o conhecimento. Criaram uma disciplina. Quando a gente olha para os grandes atletas, eles batem os próprios recordes e com muita disciplina estão superando, porque criam uma rotina, criam uma disciplina, criam um vínculo, sempre de vencer a sua própria resistência. E por mais que haja suas limitações, eles estão sempre interessados para ir além. O problema é que nós não temos construído essa identidade. Não sei se você está concordando comigo. A gente não tem criado esse cenário, um cenário onde a gente produza e desenvolva nessa produção intelectual a capacidade de adentrarmos ao mundo das Sagradas Escrituras. Calvino, eu vou citar o exemplo de Calvino, um exímio pregador da teologia reformada, foi aquele que levou a mensagem da teologia reformada a partir dos dogmas
das doutrinas formalizadas à luz das Sagradas Escrituras para todos os contextos onde ele estava inserido. E se você não sabe, Calvino pregou com tanta veemência durante o período da Reforma que a cidade de Genebra, na Suíça, se converteu inteiramente ao Evangelho. Uma cidade inteira. Vocês imaginem as prerrogativas da capacidade intelectual desses grandes homens, a exemplo de Calvino. E se você acha que havia tecnologia, carro de som, microfone, tablet, até as folhas A4 que muitos pastores escrevem, o esqueleto da sua mensagem, o esboço das suas pregações, queridos, e se não bastasse, os sermões de Calvino, no mínimo duravam 3h30. E mais do que isso, os sermões eram lidos. Não havia esse contato visual, cara a cara, face a face. E as pessoas se debruçavam quando ouviam com o coração, porque havia uma inteligência de busca, uma sede. Hoje a pregação está entrando aqui, está saindo por aqui. As pessoas não têm reverência, as pessoas não têm mais amor, as pessoas não praticam mais as Sagradas Escrituras. Tudo é o seu achismo, tudo é relativo. Esquecem que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela tem uma verdade absoluta. E essa verdade para nós é Jesus Cristo. E nós devemos e temos que estudar, devemos aprofundar, devemos buscar na palavra de Deus um conhecimento onde nos torne mais sábio. Lembrando daquilo que Paulo ensinou a Timóteo. Timóteo, procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que saiba manusear bem a palavra da verdade. E a pergunta que ele faz: você tem manuseado bem a palavra da verdade? Essa é uma pergunta que nos faz silenciar diante desse cenário, em que muitas pessoas estão lendo um texto, explicando o texto, ensinando o texto, completamente fora do contexto. Sem embasamento bíblico, histórico, teológico, sem nenhuma ou qualquer informação sobre o contexto daquele texto. E muitos pregadores, como disse, leem um texto, arrumam um pretexto, fogem do texto e nunca mais voltam para aquele texto. Queria de fato que você compreendesse, nesse primeiro tópico, que todo o cenário ideal para a leitura deve começar quando você dá o primeiro passo de você criar o ambiente para que aquela leitura seja uma leitura agradável, prazerosa. Não escolha qualquer lugar, a exemplo de um lugar confuso, barulhento, cheio de ruídos. Isso vai lhe dispersar muito. Se você quer ler as Sagradas Escrituras, ler a Bíblia e deixar o teu celular ligado, infelizmente você não vai estudar a Bíblia. Porque hoje é mais do que provado, nós temos uma capacidade de distração muito grande. As pessoas andam muito distraídas e elas se distraem com muita facilidade. E o celular tem sido o grande vilão para essa distração. Então hoje, se você quer criar um ambiente ideal, esquece teu celular. Dedica 15, 20, meia hora. Dedique esses minutos com qualidade, com busca constante, lendo, relendo, pedindo a Deus compreensão, entendimento, para que você possa discernir entre aquilo que você lê e aquilo que você compreende. Jesus ofereceu no ensino sobre como devemos orar, que a gente procurasse o local, o lugar secreto, porque o nosso Pai, Ele nos ouve em secreto. Ele já sabe até aquilo que precisamos. Mas Jesus disse, quando você for orar,
Você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto ao teu Pai que está nos céus, e Ele te ouvirá. E quando a gente vai ler as Sagradas Escrituras, a gente deve criar um cenário, uma rotina de um espaço agradável, confortável, cômodo. Se você for ler a Bíblia deitado numa cama, você estará mais propenso a certamente ter sono, a sonolência vai vir e quem sabe você vai até dormir. Eu queria que você compreendesse que assim como hoje o celular tem sido um grande vilão para essas distrações, a televisão também tem sido. Tem pessoas que estão lendo a Bíblia no espaço onde a televisão está ligada. E às vezes está mais atento àquilo que alguém está falando lá naquele programa, naquela novela, naquele jornal, do que propriamente naquilo que você está se concentrando. Então, tira essa ideia de ler a Bíblia ouvindo televisão, de ouvir músicas, enquanto você, ainda que seja um hino evangélico, não vejo problema nenhum. Mas tem gente que tem uma capacidade de distração tão grande, que está lendo a Bíblia e daqui a pouco está cantando. Como é que você pode ler a Bíblia e entender cantando ao mesmo tempo? Aí o teu cérebro vai ter que processar com uma força muito maior para que você possa discernir as duas coisas. Quando você elimina o celular, que é um grande vilão, você está eliminando a curiosidade de ver o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, Twitter e qualquer outra rede social. Eu estou dizendo para você que você está tirando qualquer dispositivo de distração naquele momento. E assim eu posso lhe garantir e lhe certificar. Se você quer criar um ambiente saudável, procure um local calmo, tranquilo, um local onde você tenha o prazer de poder apoiar a sua Bíblia, ler e não se cansar. E quem sabe até ler a Bíblia de forma prazerosa, onde você lê um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. E eu queria até lhe dar uma sugestão, me permita. Se você ler todos os dias 3 capítulos da Bíblia, e apenas no domingo você lê 7 capítulos, em 365 dias você já leu a Bíblia inteira. Como é possível isso, pastor? Você pega um caderno, uma caneta, e você começa lendo os Salmos. E todos os dias você lê 3 Salmos. Na sequência? Não precisa ler na sequência. Desde que você anote, para você não se perder e de repente ler de novo. E você lê 3 Salmos. E no domingo, exclusivamente, você lê 7 capítulos. O que vai acontecer com isso? Você terá lido a Bíblia inteira em 365 dias. Simples e fácil. E aí, com conhecimento de causa, você vai poder dizer, eu li a Bíblia toda. E se você fizer isso todo ano, maravilha. Quando você fizer 5 anos de leitura da Bíblia, você leu a Bíblia 5 vezes. Quando você fizer isso 10 anos da sua vida, você leu 10 vezes a Bíblia. Você imagine se você lesse a Bíblia todos os anos, de capa a capa. Se hoje você tem 20 anos de igreja, certamente você deveria ter lido a Bíblia 20 vezes. E aí seria alguém com conhecimento de causa. Não o chamaria de doutor da Bíblia, porque o conhecimento ele se renova. E Deus, ele a cada dia nos dá um conhecimento sobre aquele determinado capítulo, texto, versículo, porque a Bíblia ela é muito inspiradora. E esse é o grande desafio, se você quiser criar esse cenário para que você leia sempre, sempre as Sagradas Escrituras. Recomendação para esse primeiro passo. Hoje nós não vamos finalizar os 4 passos. Nós vamos ficar no cenário ideal. Então, você primeiro deve criar o seu ambiente. Você deve tornar o seu ambiente prazeroso. E aqui eu lhe dou uma sugestão, anota aí. Organize os seus horários. Não faça aleatório, crie a disciplina. Crie o vínculo de você estabelecer nas 24 horas um determinado momento para que você organize a sua agenda
e na sua agenda das 24 horas você tenha aquele horário para você ler as Sagradas Escrituras. Ou seja, você colocar, separar um espaço nas 24 horas, um tempo específico nessa rotina para você ler as Sagradas Escrituras, estudar as Sagradas Escrituras. Nunca deixe para fazer isso já na hora de dormir, porque você vai estar esgotado, cansado. Eu, particularmente, não leio a Bíblia antes de dormir. Muita gente lê. É nesse momento que a gente deita que até que aquele botãozinho de pegar no sono processe, muitas coisas vêm à cabeça. E muita gente está ansiosa, a não ser que você não consiga dormir, aí você pega a Bíblia e vai ler. E se Deus permitir, você vai ter sono, mas um sono prazeroso. Mas isso é uma consequência de uma escolha que você fez naquele momento, porque estava sem sono, e você deu importância, preferência a ler a Bíblia. E não porque você criou aquela rotina de ler somente a Bíblia naquele momento. Porque se você colocar na sua rotina, na sua agenda, somente esse horário para você ler a Bíblia, certamente você vai se cansar. E certamente você não vai ter tanto prazer em ler a palavra de Deus. Então, uma boa dica é você escolher um horário específico. E um bom exemplo disso, talvez, é sempre no horário em que você tenha muita energia. Quem sabe antes do jantar, quem sabe quando você acordar, depois que despertar o sono, você lê uma porção da palavra de Deus. Se você tem espaço na sua rotina de trabalho, como o meu permite, e hoje a gente tem acesso diretamente à Bíblia, dentro do nosso celular, no canal que a gente abre na internet, no Google, a Bíblia Online, você pode ler em qualquer momento. E se você tem espaço para isso, no momento que isso não impeça, não atrapalhe o seu trabalho, não tem problema nenhum, excelente. Fica aqui essa dica também. Então procure, para a gente finalizar, seguir uma agenda com dicas e horários para realizar os estudos. Crie um cronograma de estudo que vai se adaptar à sua realidade. Aqui são ferramentas que eu estou passando para você, estimulando você a criar uma rotina de estudo sistemático de leitura das Sagradas Escrituras. No mais, queridos, Deus os abençoe.